recebendo hoje aqui no T-Voz o vereador Éder Tavares e na entrevista ele vai falar um pouco sobre a estação de tratamento de esgoto aqui de São Joaquim da Barra, depois da assinatura desse convênio por parte da Prefeitura com o Estado de São Paulo. Éder, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. É um prazer receber e falar de assuntos importantes para a nossa cidade, especialmente dessa verba que São Joaquim vai ser contemplada aí. Estevam, eu que agradeço aqui, mais essa oportunidade aqui no T-Voz. E a gente, se precisar perguntar, para esclarecer a população de Joaquim, nós estamos aí às ordens. Éder, muito se falou sobre essa estação de tratamento de esgoto aqui em São Joaquim da Barra. Muitas pessoas vieram a público nos veículos de comunicação, ex-vereador inclusive também já utilizou o veículo de comunicação, falando que essa estação não viria, outras pessoas dizendo que também estava batalhando. A promotora foi na rádio recentemente e disse que a administração do Marcelo Mian encarou o problema de frente. Qual que é a sua opinião sobre isso, Éder, até a conquista dessa estação? Bem, Steve, eu acho que é bom a gente contar também uma história de como tudo aconteceu, como tudo ocorreu, né? Há uns 6, 7 anos atrás, eu, por intermédio também do deputado Alberto Wenger, tentamos, junto ao executivo da época, a vinda do tratamento de esgoto. Porque nós não tínhamos, já era na época a única cidade que sujava a bacia de Sapucaí-Mirim. E tentamos por 2 oportunidades no mandato anterior. Infelizmente, sem sucesso, fomos em São Paulo, mas São Joaquim nunca cumpriu a contrapartida, que era simples, era ter um terreno, que não precisava muito, de 2 alqueires, na época era um pouquinho mais, que nós estávamos tentando a de Lagoas. Hoje nós estamos com a compacta, que é só 2 alqueires. E não tínhamos também o projeto, nem de um nem de outro. Tinha um, mas não ainda aprovado pela CETESB, que era o de Lagoas. Então passou-se 8 anos do mandato anterior, infelizmente não conseguimos, depois de 2 vezes indo na Secretaria de Recursos e Saneamentos Básicos, e lá conversando com o Edson Bono, que depois voltou a ser secretário. Bom, entrou o novo mandato do atual prefeito Marcelo Mian e da atual Câmara Municipal. Já em janeiro e fevereiro, nas vindas do governador pela região, nós tentamos algum ofício com o governador, quando ele veio no Poranga, veio em Morragudo, veio aqui em Puã, e ele falou: vereador, o caminho que vocês têm, primeiro se o prefeito quer, se o prefeito aceita. Segundo, vocês têm que ter um terreno. Terceiro, vocês têm que ter um projeto pronto, aprovado pela CETESB, aprovado pela DAE. Então nós começamos aquela batalha. Em março, o próprio prefeito nos procurou, o prefeito Marcelo Mian, para que tentássemos, junto ao deputado Alberto Wenger, marcar uma audiência em São Paulo. E assim foi feito. O deputado Alberto Wenger marcou para o final de março. Na época ainda estive lá também com o vereador Rangel e o vereador Pardal, que foi junto comigo, e mais o prefeito Marcelo Mian, estava a doutora Suzy e o Bagatini, e o deputado Alberto Wenger com alguns assessores dele. E lá o Edson Giboni, secretário, nos atendeu, conversou, explicou que São Joaquim tinha tentado algumas vezes, mas nunca trazia contrapartida, se isso ia acontecer de novo. O Marcelo Mian falou: não, agora é para valer, nós vamos lutar e vamos tentar no tempo recorde. Eu até gostaria de te interromper para te perguntar, por que você acha que São Joaquim não trazia essa contrapartida? Que contrapartida seria essa que o município precisaria ter para conquistar essa estação de tratamento de esgoto na época, que nem você disse, 6 anos atrás? Era a mesma que nós tivemos que fazer em março. Nós tínhamos que ter um terreno para fazer, se fosse de Lagoa, era de 8 a 10 alqueires, se fosse a compacta de 2 alqueires, e mais o projeto já aprovado pela CETESB, pelo DAE. Então nada disso foi procurado antes. E isso vocês pediram, conversaram com a administração passada? A administração, a prefeita da época, foi com a gente até São Paulo. Ela participou da reunião, ela ouviu do secretário todos esses, ouviu um ano, ouviu o segundo, depois ainda sobrou a bronca quando nós fomos com o Marcelo Mian, mas de novo, vocês vêm aqui, nunca traz a contrapartida. Então não foi feito o projeto, então, não foi liberada a área? No mandato anterior não foi feito nada que prosperasse essa vinda do tratamento hoje. Na época, que a gente sabe que já aconteceu também com outros prefeitos anteriores, com o Jorge Sandrin, com o Schmidt, foi a colocação dos emissários nos córregos. Então ela completou uma parte que ainda faltava para juntar os emissários em um córrego só, já perto da fazenda. Porque o Schmidt, antes de sair da prefeitura, ele deixou um projeto que também não continuou, porque também provável que ele saiu da administração e não continuou. Mas tem um projeto que era de Lagoas, Era um projeto de Lagoas,
mas que não tinha sido ainda aprovado pela CETESB. Depois ele precisava de algumas coisas, porque foi ficando também ultrapassado, né? Isso aí, cada ano muda muitas coisas, né? Então foi ficando, não foi aproveitado, esse projeto podia ter sido aproveitado, né? Mas infelizmente também não foi. Mas aí nós entramos no mandato atual a partir de março, né? E eu recebendo as orientações do nosso governador, que falou, olha, passou o mesmo procedimento que o Edson Girigones, secretário, tinha nos passado. Bom, procurando o prefeito já estava nos procurando também, porque era a intenção dele, ó, vamos unir a força, vamos tentar buscar. Eu falei, ó, prefeito, já aconteceu isso, não, nós vamos tentar suprir esses problemas que tem. E foi aí que nós fomos em março, conversando com o Edson Girigones, né, com toda a comitiva do deputado Alberto Wenger também, e lá ele repassou tudo que precisava para nós. Aí foi 1 ano e 3 meses de luta. Aí vocês conseguiram um projeto executivo, a liberação da área, né, para a CETESB, a autorização também, a aprovação da CETESB e agora a assinatura desse convênio. Essa união de forças, né, do PSDB, através de você, vereador, o deputado Roberto Wenger e também o governador de São Paulo, que é o Alckmin, juntamente com o prefeito Marcelo Mian, com toda a assessoria, os vereadores, conseguiram aí essa verba para São Joaquim, que ainda está no convênio, está assinado, que deve começar nos próximos meses essa construção. Como que você viu essa união de forças, Éder, aqui na cidade? Eu até acho que a maior conquista de São Joaquim foi essa união, até com relação ao próprio tratamento de esgoto, porque é difícil isso acontecer. E isso aí está acontecendo em outras repartições, em outras buscas do executivo, né? O legislativo tem ajudado, né? Você vê outros vereadores também do PMDB, de Solidariedade, do PTB, buscando as coisas para São Joaquim e sendo aceita pelo prefeito, que é do PT, mesmo que esse recurso venha do governo do estado, que é PSDB. Então acho que esse foi o grande exemplo, um legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, dessa união de força, esquecendo totalmente os partidos, né? Até relembrando uma frase do Wenger, que uma coisa que mais mexeu com ele foi um abraço que eu e o Marcelo nos trocamos aqui em Franca, que foi o ponto que começou a mudar tudo isso aí a favor de São Joaquim da Barra, né? Então acho que esse grande legado dessa união é uma coisa para ficar para as próximas gerações, para ver. Política, sim, a gente tem nossos partidos, mas tem a época certa. O restante do tempo nós temos que ver a cidade com a qual nós somos eleitos e trabalhar por ela. Éder, o ex-prefeito, ex-vereador e também ex-presidente do PT, José Vanuc, esteve na Rádio Lidersom na última sexta-feira e fez algumas declarações, algumas críticas ao PSDB. Ele disse que essa obra, a assinatura desse convênio, veio às vésperas das eleições, e criticando que o governador apenas assinou essa verba, esse convênio, por conta das eleições. O prefeito também foi na rádio e disse que, na verdade, só veio antes das eleições porque é uma necessidade da cidade, e só veio antes por conta dessa união de forças, senão não viria antes das eleições. Qual que é a sua opinião sobre isso, Éder? Bom, a gente lamenta que tem alguém que torceu contra, que não ajudou, né, e ainda é pessimista. Mas eu acredito que esse pessoal muda de ideia, vai estar com a gente, vai trabalhar junto, porque eu acho que 99% da população torceu, né, fez suas orações e torceu muito para que isso desse certo, como deu, né. Agora, conseguir isso, como se diz, aos 45 minutos do segundo tempo, porque agora que a papelada ficou pronta. Agora que nós conseguimos, se nós em março do ano passado tivesse toda a papelada pronta, nós já tínhamos conseguido lá, e lá teria sido muito mais fácil, porque naquela época, em março, foi contemplado, se não me engano, 8 ou 12 cidades com tratamento de esgoto, e já assinaram convênio, já iniciaram a construção. Então nós podíamos estar naquele lote, o deputado Roberto Wenger tinha conseguido isso para nós. Poderíamos ter conseguido há 7, 8 anos atrás, no mandato anterior, certo? Mas não tínhamos nada. Agora nós temos. A hora que chegou no governo, e com muita ajuda também do pessoal do governo, nós aqui agradecemos muito a doutora Fernanda, o jurídico daqui, o setor de convênio da prefeitura, mas também não podemos esquecer que o DAIE, a CETESB, o pessoal da Secretaria de Recursos Hídricos lutou muito para que isso desse certo. Órgãos sérios, né, Éder? Pessoas sérias que estavam à frente desse projeto, né? Exato, eles viram que São Joaquim queria e estava se esforçando, então eles entraram na briga junto. Tem um que eu acho que a gente tem que, uma hora, agradecer muito, trazer em São Joaquim, mostrar em São Joaquim, que chama Márcio Reia, certo? Ele foi entrando na briga, ele foi substituir o segundo secretário, né, que era o Marcos.
Então, a partir daí, ele entrou e começou a trabalhar por São Joaquim, que ele viu o esforço de nós todos aqui. Então, a gente deve muito ao Márcio Reia. E por isso que saiu no final, bem perto de sessão, o convênio. Isso mostrou seriedade do governo. Que quando ele esteve em Franca, ele falou, está tudo certo. Ainda faltavam alguns detalhes. E, por sorte, por azar, não sei, foi feito esse convênio um dia antes, arrumamos toda a papelada, um dia antes de assinar o convênio. Então isso não foi culpa do governo, foi culpa nossa, mas uma culpa positiva, de correr atrás, de lutar e entregar em tempo todos os papéis que tinham que ser entregues. Éder, como a gente falou, antes da assinatura desse convênio, muito se falou, pessoas de outros partidos, ou até do próprio partido que está na atual gestão, falando, criticando que não iria sair, que duvidava que esse convênio seria assinado, até no dia que foi assinado. Mas agora já houve-se pessoas dizendo, inclusive que o ex-prefeito também, Zé Vanucci, disse que o convênio está assinado, mas ele só acredita quando a obra ficar pronta ou quando a obra ser iniciada de fato. Éder, pode acontecer de um convênio ser assinado, está assinado e a obra não acontecer? Não, eu não conheço nenhuma circunstância desse tipo, né? Eu já vejo alguma paralisação por não estar sendo bem executado, como nós estávamos conversando anteriormente, sobre aqui a delegacia nossa aqui, né? Uma antiga cadeia aqui de São Joaquim da Barra, que estava sendo mal executada, então paralisou a obra. Isso pode acontecer, né? Mas de não vir, não, hoje é toda a responsabilidade do governo. Se hoje, por exemplo, acontecesse uma coisa dessa, que eu não acredito que aconteça, a promotoria provavelmente acionaria o governo para prestar essas contas, para prestar esse trabalho para a cidade de São Joaquim da Barra. Você acredita que agora, com o convênio assinado, a licitação deve ser aberta, deve realmente ser executada aqui na cidade? Como que você está vendo isso, Éder? Não, eu acredito e ainda tem esperança até de começar esse ano. Eu espero que em 3 meses e meio no máximo saia a licitação, essa firma que ganhou, acabando a eleição, ela já pode começar a obra, dar a ordem de serviço. Então eu espero, mas no mais tardar até o final de janeiro, essa obra deve estar iniciando em São Joaquim. Como que você viu, Éder, essas críticas que vocês sofreram, né, dessas pessoas talvez, não sei se torcendo contra, mas também comentando demais, né, falando que não viria? Como que você viu todas essas críticas, Éder? A gente lamenta, porque antes de qualquer partido nós somos joaquinenses. Antes de tudo, a gente precisa trazer empresa para São Joaquim. Antes de tudo, a gente precisa trazer moradia. Antes de tudo, nós precisamos resolver o problema do esgotamento. Então tinha que estar todo mundo torcendo e trabalhando e correndo junto com a gente. E não vindo, colocando obstáculo, mesmo porque você imagine um governo todo trabalhando para isso, tanto municipal como estadual, e uma gravação dessa chega até um governante. Pera, o pessoal não quer, eles estão fazendo essa crítica. Então a gente lamenta que houve isso, mas acredita que da agora para frente eles vão torcer a favor, vão verificar que se veio por uma luta nossa do município e também do governo do estado. Éder, ele também declarou, preciso te perguntar isso também para a gente encerrar, que na gestão dele como prefeito e também na gestão da esposa dele como ex-prefeita também, a Maria Helena, o governo do estado não trouxe nada para São Joaquim, não disponibilizou nada, eles pouco recebeu. Aliás, na gestão dele não recebeu nada e na gestão dela recebeu, mas ele considerou que foi uma quantidade muito abaixo do que a cidade mereceria. Qual que é a sua opinião, Éder? Por que você acha que na época o governo não recebia do governo do estado? É uma boa pergunta que a gente devia fazer para eles. A gente falar que o governo não trouxe, se você não pede, o governo manda. Ninguém vem aqui e oferecer, vocês não querem isso, vocês não pediu nada. Você tem que correr atrás, você tem que pedir. Dei o exemplo do tratamento de esgoto, nós somos 2 vezes. Se tivesse a contrapartida, eu tenho certeza que tinha conseguido. A primeira creche que eu trouxe... Em 8 anos, né? Talvez. Você teve 8 anos, aqui eu fiz 1 ano e 3 meses. Em 8 anos, você poderia com mais tranquilidade ter corrido atrás, ter feito. Eu tenho certeza que o governo não negaria. Então o problema foi aqui, não foi lá. Certo? A primeira creche que eu consegui para o município, de 3 que eu consegui, no valor das 3 de quase 4 milhões e meio, a primeira eu comecei no mandato anterior. Mesmo não sendo vereador, eu trabalhei, fui atrás, tentando, conseguindo, e nunca foi mandada aonde seria o local, certo? E essa não tinha nenhuma contrapartida financeira, nem o projeto, era só fazer, eu não sei o termo técnico, mas a margear a área, né, a quadra, onde que ela faz perímetro, com qual rua, certo? Ela só fazer isso aí,
E mais nada. E mandar o texto de propriedade do município, que é a terra do município. Certo? Então, não foi feito. Em 2 meses, o setor de convênio da prefeitura, do executivo atual, me deu essa papelada e nós conseguimos a primeira creche. Em fevereiro, nós já estávamos assinando o convênio da primeira creche para São Joaquim. Já está em licitação, Éder? Já passou a licitação, já está em ordem de serviço já da primeira creche. A segunda está no começo da licitação, e a terceira também houve o mesmo problema, o negócio da área, que é aqui no Matadouro, a área que tem no cartório é menor do que a área atual que foi mandada para lá. Mas me parece, pelo que o prefeito me falou, já regularizou a situação, então já deve estar começando a licitação, está para começar a licitação da terceira também. Qual que é o valor dessas 3 creches que o governo do estado deve investir aqui em São Joaquim da Barra em valores, Éder? Dá um valor aproximado de 4,5 milhões as 3 creches, quase 1,5 milhão cada creche. Deve ficar pronta tudo no ano que vem? Qual que é o prazo? A primeira, acredito que junho, julho deve ficar pronta. A segunda, se não ocorrer mais nenhum problema de documentação, deve ficar mais para o final do ano. A que está mais dando um pouquinho de trabalho, onde vai ser aqui no Matadouro, aqui na Rua 15, eu acredito que essa aí talvez passe do ano que vem para o outro ano. Será que essas 3 creches teriam capacidade para atender quantas crianças? Já fizeram esse cálculo? Já tem essa informação? Eu não sei dizer em números, mas pelo que o setor de convênio me passou, ela supre o que falta em São Joaquim, que foi mais um TAC assinado pela administração anterior e que foi feito agora no mandato atual. Então, o que foi cobrado pela promotoria, essas 3 creches cobrem esse total de faltas para alunos nessa cidade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, alguma emenda que vocês conseguiram aqui para São Joaquim da Barra, que já está em andamento ou que precisa ainda ser liberado? E vai lembrar também que as 3 creches foi com o deputado Roberto Enger também. O terminal circular, que também começou no mandato anterior, e que o projeto só foi entregue, igual agora, foi entregue quando estava terminando o prazo eleitoral, né, para começar o prazo eleitoral, aí não pôde fazer mais nada, só que era no local antigo, onde tinha aquela tenda na avenida. Certo? Então era uma construção, passou de construção para reforma e mudou o local para a Praça Maria de Junqueira. Então teve que refazer. Isso também, o prefeito acho que em 5, 6 meses entregou toda a papelada, a parte burocrática mais um pouquinho, e agora foi liberado o dinheiro que já está na conta da prefeitura, os 300 mil, mais uns 70 mil, que também começou no mandato anterior, era para ser feito a praça lá em frente à igreja de São Pedro, mas que infelizmente não foi entregue o projeto, e esse não deu tempo do prefeito atual entregar o projeto, mas não perdemos a verba. Tinha um projeto de recuperação da Praça Maria de Junqueira e da Praça da Lapa. Então o prefeito falou assim, ou nós perdemos a verba ou colocamos nesse local. Eu falei, não, então vamos colocar, depois a gente briga. Tanto é que estamos brigando de novo com o Roberto Marinho lá para ver se a gente consegue de novo para a Praça São Pedro. Então você vê que tudo começou lá atrás, mas lá atrás não tem nenhum respaldo. Então como que o governo ia trazer para São Joaquim, ia mandar se você não fazia a sua parte? Porque tudo depende de projetos, de iniciativas também do âmbito municipal, né? Exato, não, tudo depende. Tudo, infelizmente, você não faz nada. Se o prefeito não quiser, morre o assunto. O prefeito querendo, ele tem que estar toda a documentação em dia. Tanto toda a documentação em dia, essa documentação é revista pelos órgãos do Estado, do qual a secretaria que for o objeto do pedido, certo? Então, é uma burocracia, demanda tempo, certo? Mas, felizmente, estamos aí, com tratamento de esgoto, 3 creches, um terminal novo daqui a uns dias, se Deus quiser, a recuperação da Praça Marginha, da Praça da Lapa, né? E outras coisas que, se Deus quiser, não deu tempo ainda para vir esse ano, mas que deve vir a partir do ano que vem. Para a gente encerrar, você que é um vereador aí que conhece muita gente, conversa com muitas pessoas, o que você tem ouvido da comunidade, da população que você tem conversado sobre essa questão da estação de tratamento de esgoto? Porque a gente sabe, até perguntei para o Marcelo Mian, no dia que ele veio conceder uma entrevista, de que se ele estaria recebendo críticas dentro do PT por ter fechado, né, essa união de forças junto com o PSDB, ter recebido essa verba de um partido que seria de oposição nas eleições, inclusive nessas eleições de outubro desse ano. E ele disse que sim, que ele ouviu comentários dentro do partido de que daria para palanque agora para o PSDB nessas eleições de outubro desse ano. O que você tem ouvido, Éder, da população com relação a essas críticas que ele pode ter recebido, da vinda desse convênio para a cidade? O que você ouviu? Bom, da população, a gente só tem recebido elogios. Essa união, que eu falei que é um grande legado, que acho que deixa até mais que o próprio tratamento de esgoto, a população inteira tem adorado isso, tem gostado, porque ela tem visto que os atuais eleitos, vereadores e prefeitos, estão pensando primeiro neles, na população, do que em partido
do que em outra coisa que não seja a população ou o bem de nossa cidade. Certo? Então, eu não vi nenhum contra, inclusive do meu partido mesmo, como eu falei no início da entrevista, muitos foram comigo, né? O Adinam, o professor Renato Flora, Silvio Mauave, Marcelo Tusso, em quase todas as cidades da região que o governador veio, que entregou o ofício junto comigo. Né? Então, dentro do partido e fora do partido, junto à população, eu só tenho encontrado elogios, e no geral, elogiou ao deputado, elogiou ao governador, muito elogiou ao nosso prefeito, né? Que abriu as portas e correu atrás. E atrás disso a gente elogia o setor de convênio, o jurídico da prefeitura, em nome da doutora Suzy e os demais, né? Da doutora Fernanda, que a gente não pode esquecer nunca do trabalho que ela fez por São Joaquim, que ela cobrou como uma promotora, mas nos ajudou como uma cidadã joaquinense. Né? Daqui fica direção, né, para todas as administrações que, se porventura acontecerem daqui para frente, que essa questão da briga partidária fique apenas nas eleições, né? Éder, obrigado pela sua participação, pela vinda aqui no TVoz, foi um prazer recebê-lo e falar aí de assuntos importantes, que todas as pessoas estão comentando, não se fala outra coisa na cidade, gente que conversa com muita gente, sobre essa questão da estação, dessa conquista para a cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, e assim criticando novidades, né, quem sabe, antes de terminar agora a época eleitoral do Brasil, a gente tenha já o início, ou pelo menos já ter feito a licitação, a gente saber que firma que vai fazer. Eu agradeço a vocês e eu parabenizo pelo TVoz, que está sendo bastante audiência aqui em São Joaquim também. Muito obrigado, Estevam. Aqui conversamos, portanto, com o vereador aqui de São Joaquim, Éder Tavares, que é do PSDB, falando um pouco sobre a conquista, né, e a assinatura desse convênio da estação de tratamento de esgoto aqui de São Joaquim.